Olá, eu sou Eduardo Deschamps, contador e consultor da Lumine Contabilidade do Grupo Smart. Hoje eu vou falar com vocês sobre formação do preço de venda para e-commerce, né? Essa é uma das principais dúvidas para quem está começando nessa atividade na venda pelo comércio eletrônico qual o preço adequado para venda para que eu não tenha prejuízo ou para que eu tenha o lucro desejado, né? Então vamos lá, preparamos este material para vocês. Vamos falar um pouquinho dele. Aqui nessa primeira parte do material você vai encontrar alguns conceitos que são importantes, vale a pena vocês darem uma conferida para entender os termos que a gente utiliza, né? Quando eu falo o que é preço, o que é custo, o que é CMV, o que são despesas fixas, o que são despesas variáveis. Vou comentar à medida que eu explano o material, mas vale a pena você dar essa conferidinha aqui para não ficar em dúvida. Nós sabemos que quando você vê esse material, você quer vir direto para esta parte aqui, que é a formação do preço, né? Mas olha que essas aqui são importantes, senão aqui você se perde, tá? Depois nós teremos uma demonstração de como calcular o preço médio de venda e o preço médio do custo das suas mercadorias. Um cálculo também para mostrar como são as médias das despesas variáveis do seu negócio. E uma parte muito importante, que é o mapa orçamentário, que é a criação de cenários, que é uma base necessária para a gente chegar aqui na formação do preço. Para explicar esses três aqui, eu vou começar pelo mapa orçamentário, a gente passa um pouquinho em cada um desses, e depois nós vamos chegar na formação de preço. Vou mostrar para vocês. Também, a qualquer momento, vocês podem entrar em contato conosco no e-mail contato@luminisoluções.com.br ou no nosso WhatsApp. A partir desses contatos, vocês conseguem tirar dúvida. Quem quer também abrir sua empresa, quem não abriu sua empresa e quer contar com os nossos serviços, tanto para abertura ou para assessoria mensal, também pode nos contactar através destes contatos, tá certo? Vamos então ao nosso mapa orçamentário. Aqui nós temos um desenho da primeira etapa que você tem que fazer para começar a planejar as finanças do seu e-commerce. E aqui eu criei 3 cenários, eu acho importante você criar mesmo isto para o seu negócio. E estes cenários eles vão te levar a uma informação importantíssima. Primeira, margem de contribuição do teu negócio. Vou explicar o conceito aqui que é isso. Vão demonstrar qual o percentual das despesas fixas, ou seja, daquilo que você vende, quanto que você vai gastar para as despesas fixas e vai dar uma projeção de qual deve ser o lucro do teu negócio. Vamos compreender isso aqui? Eduardo, por que não falo em preço primeiro? Porque eu tenho que ter uma noção de como deve ser o meu negócio para eu ter base suficiente para formar preço, tá? Então vamos lá. O que temos aqui nessa construção de cenário? Primeiro estou criando um cenário onde a gente vai vender aproximadamente 500 peças a um preço médio de R$ 54,20 e essas peças têm um custo de compra de aproximadamente R$ 26,30. Neste cenário, eu estou usando o mesmo preço médio, o mesmo custo médio, apenas aumentando quantidade. Neste também. Então, vem aí a primeira dúvida. Como eu calculo esse preço médio e como eu calculo esse custo médio? Vamos voltar ao nosso menu. E aí, nós vamos ter esta aba aqui, que é preço médio e custo médio. Tá? Olha só, como eu vou ter uma ideia do meu preço médio de venda. Eu vou escolher meus modelos de produtos, vou ter, por exemplo, 3 tipos de calça e 3 tipos de camisa. Acredito que ou estimo que dessa calça eu vou vender 100, dessa 120, quantidade que eu almejo vender de cada uma, qual o preço que eu devo praticar em cada uma, aí eu consigo ter uma ideia do meu faturamento e esse faturamento total, que eu somo aqui, dividido pela quantidade total de peças, me dá o preço médio de venda. Também preciso ter uma ideia, se eu vendo esse produto a esse preço, eu tenho que ter uma noção de qual é o preço de compra, quanto que eu devo pagar nele, né? E aí, as quantidades que eu vou vender, vejam, essas quantidades são iguais ao valor da compra. Custo de compras, você olha lá no nosso conceito, você vai ver que é o valor que eu pago pela mercadoria, mais algum gasto adicional, como um frete, por exemplo, para ter essa mercadoria à disposição na minha loja, para despacho, né? Aí eu vou ter o custo total de cada peça vendida, tem o custo total das peças do mês, isso aqui é o montante de compras que eu preciso fazer,
para gerar esse faturamento. E esse custo dividido pela quantidade total de peças me dá o preço médio de compra. Vejam, essa ideia ela é importante para você começar a dimensionar qual cenário destes a sua empresa vai se encontrar, né? Ela vai ser uma empresa que vai faturar aproximadamente 27 ou 30 mil reais por mês, é uma empresa que vai faturar aproximadamente 45, 50 mil reais por mês, ou ela é uma empresa que vai faturar aproximadamente 100 mil reais por mês. Muito importante você pensar e começar a projetar esse negócio, esses cenários para o seu negócio. Feito isto, temos, então, 3 alternativas de faturamento que a nossa empresa pode alcançar de acordo com como a gente vai estruturar esse negócio. Depois disso, no nosso mapa orçamentário, nós já vamos ter o valor do custo dessas mercadorias, que nada mais é do que a quantidade de peças médias a ser vendidas pelo preço médio que eu estimo. Depois disto, eu preciso entender quais são as despesas variáveis. O que são essas despesas variáveis? Cada vez que a gente vende uma unidade, a gente vai pagar algumas despesas. Nós vamos pagar impostos, que normalmente vai ser o Simples Nacional, para quem está no começo do seu negócio. Nós vamos pagar comissões, pode ser comissão de marketplace, pode ser comissão de vendedor. Nós vamos pagar frete. O frete pode ser um valor pela venda ou pode ser um percentual pelo valor do faturamento. Nós vamos pagar marketing, nós vamos provavelmente disponibilizar, você deve estar pensando ali no seu plano de negócio, de disponibilizar uma parte das suas vendas para investir em marketing, né? Enfim, tudo isso são as despesas variáveis do negócio. E aqui eu vou explicar para você já a diferença das despesas variáveis e as despesas fixas. Você deve notar que as despesas variáveis elas só existem se vende. Se não vende, elas não existem. Então, por exemplo, Simples Nacional. Se eu não vender nada, não vou pagar nada de Simples Nacional. Comissão lá para o marketplace, por exemplo. Se não vender, eu não pago. Taxa para o marketing. Se eu classifiquei ela como uma despesa variável, se eu não vendi, eu não vou gastar com marketing. Provavelmente, eu vou disponibilizar sempre para o marketing uma parte daquilo que eu vendi no mês anterior, né? Então, um percentual. Fretes, se não vendo, não tenho frete. Outras comissões, se não vendo, não tenho outras comissões. Mas para o mapa orçamentário da nossa empresa, nós devemos pensar o seguinte: é possível que eu tenha uma comissão de marketplace, uma venda eu faço, eu tenho uma comissão de marketplace de 14%, outra venda eu faço e não tenho comissão. Então, como que eu vou saber as médias para eu pensar e imaginar o cenário da minha empresa? Aí nós temos ali no nosso menu média das despesas variáveis. Aqui você deve pensar em que canais você vai oferecer suas mercadorias. Projetei aqui, por exemplo, se eu vou oferecer e tentar vender neste marketplace e num site próprio. Fiz uma distribuição de uma construção de cenário e aí tenho estas medidas aqui para avaliar. Se eu vender nesse marketplace, nesse ou no meu site, o Simples Nacional vai ser o mesmo. Ou seja, vendi, vou pagar impostos. Agora, comissões do marketplace. Pode ser que eu tenha nesse marketplace 14%, nesse 13%, neste 15%. No site eu não devo ter, por exemplo. Outras comissões, comissão premium, né? Aí deixamos aqui os campos para você alimentar à medida que você tiver nos seus canais de venda, né? Taxa de marketing. É possível que se eu venda no marketplace, que eu pague este percentual de comissão, eu não faça marketing lá dentro. Mas se eu vender no site, onde eu não vou pagar comissão, eu devo gastar com marketing. Então, veja, eu vou gastar com marketing uma parte das vendas que eu faço através daquele canal que precisa de marketing. É possível que tenha outras comissões, por exemplo, frete. Se eu vender nesse marketplace, para cada pedido eu vou ter um valor de R$18,45 de frete. E nesse pedido, quantas peças eu devo enviar? Devo enviar 3 peças em cada um dos pedidos. Então, eu posso criar composições. Com estas composições que eu tenho em cada canal, eu consigo ver quanto que eu devo gastar de venda se eu realizar isto, né? Então, veja, se eu vender 200 peças ao preço médio de R$ 54,20, eu vou ter esse faturamento e devo gastar de Simples Nacional 542 nesse canal, 271 nesse, 542 nesse. Já a comissão, aqui, devo gastar R$ 1.517,60.
Aqui devo gastar 704,60, aqui não devo gastar. De marketing, opa, se eu vender essa quantidade aqui, eu devo gastar isso de marketing, né? Frete, se vender aqui, devo gastar isso de frete. Nesses canais, se eu não coloquei frete, provavelmente vou fazer frete a pagar. Se eu fizer com frete pago, eu tenho que colocar o custo do frete aqui. Feito isso, olha que legal que nós temos. Eu vou ter um cenário onde eu devo faturar R$ 27.100 e vou ter despesas médias, as despesas médias do meu negócio, 5% de Simples Nacional, 8,20% de comissão aqui, 4% eu devo gastar com marketing, outras comissões 0,8%, com frete eu devo gastar 4,5% do total das vendas do negócio. Veja, conhecer essas médias é importantíssimo, porque ora eu pago 14%, ora eu não pago, mas e no meu negócio? Qual é o total que eu gasto? Isso é importante para a compreensão de cenários. Volto para o mapa orçamentário, trago aqueles percentuais para cá, apenas para desenhar qual deve ser a média do meu negócio. Então, pelos canais que eu estou estimando vender, estes devem ser os percentuais médios de despesas variáveis do meu negócio. Se você utilizar essa ferramenta, você apenas vai preencher o percentual aqui, e nos campos onde está em cinza, qualquer campo que está em cinza você não deve preencher, porque a planilha está pronta para calcular automaticamente. Por outro lado, nós deixamos todas as fórmulas abertas. Se você quiser mudar ou adaptar qualquer uma ao seu negócio, você também pode. Veja, tenho uma estimativa de despesas variáveis para este meu negócio de e-commerce. Vou agrupar isso aqui. Agora, se eu tenho estimativa de faturamento, estimativa de custo, estimativa de despesas variáveis, eu tenho uma coisa importante, eu tenho uma estimativa de margem de contribuição, que nesses cenários ela está parecida porque eu estou usando informações parecidas. Eu estou usando o mesmo preço e o mesmo custo e estou usando as mesmas médias de despesas variáveis, né? O que significa isso? Que daquilo que eu vender, faturar no meu negócio, 28,98% é a margem de contribuição. Nesse caso, R$ 7.850 no primeiro cenário, R$ 13.000 no segundo, R$ 28.583,10 no terceiro. O que é margem de contribuição? Se eu ir lá na minha abinha conceito, vai estar dizendo que margem de contribuição é a parte que sobra das vendas para pagar os custos fixos e gerar lucro, né? Então vamos voltar para o nosso mapa orçamentário. Agora vamos entender as despesas fixas. Vou abrir aqui essas estruturas e nós vamos avançar nessa etapa. Olha só, o que são as despesas fixas? Separei elas em agrupamentos, né? São as despesas que nós precisamos ter para conseguir operacionalizar essa estrutura de negócio. Então, eu listei as principais e você pode inserir linhas caso você note que você tem alguma não prevista aqui, tá? Importante que você sempre, ao inserir uma linha, depois se certifique se ela entrou dentro da fórmula do somatório. Tá bem? Então vamos lá. Despesas com aluguel é uma despesa muito comum. Aqui eu estou imaginando, é um negócio totalmente hipotético mesmo, mas vamos imaginar que se eu for fazer um e-commerce para vender 500 peças mês, sequer vou pagar aluguel, vou fazer na minha própria casa esse negócio, né? Já se eu tiver um negócio um pouco maior, provavelmente eu preciso uma pequena sala para começar, e assim, a hora que eu tiver um negócio maior, eu vou ter mais despesas para aluguel. Despesas para água, em tese aqui também não precisaria. Supostamente, vamos imaginar que eu vou gastar um pouco mais de água na minha casa e vou deixar uma parte da minha fatura para o negócio pagar. Energia elétrica, da mesma forma, vamos imaginar que por eu estar operacionalizando o negócio, vou ter um aumento no gasto de energia elétrica lá em casa e vou passar essa despesa, uma parte dessa despesa para o negócio. Já aqui, neste cenário, provavelmente a água e a energia do negócio todo. Telefone e internet. Preciso de uma internet de ponta, um telefone exclusivo para tratar no negócio, vou ter um gasto. Materiais de expediente. Devo gastar papel, impressão, talvez um aluguel de impressora aqui no meio. Então, devo ter um gasto. À medida que esse negócio aumentar, eu devo estimar
para quanto deve ser o gasto. Aqui, gente, essas estimativas, é importante estimar e depois medir mensalmente para ir atualizando o cenário, porque formação de preço não se faz uma vez só e acabou. Você deve estar atualizando constantemente, né? Gastos com limpeza, gastos com copa e cozinha, aquele cafezinho que a gente compra para ter lá durante o horário de expediente, né? Taxas, né? Nós vamos ter taxas de alvará, taxas de certificado digital, uma série de taxas que a contabilidade manda frequentemente para a gente, para ter a nossa empresa em dia, né? Então, isso eu nomeio como despesas de estrutura básica, né? São algumas despesas fixas que a gente tem. Outras despesas fixas que a gente tem, vamos gastar com informática, a cada 2 meses eu tenho que chamar um técnico, a cada 2 ou 3 meses para resolver uma coisa. Vou ter um sistema para emissão de nota fiscal e, de repente, controle financeiro. Vou ter um gasto com contabilidade, posso ter consultoria, vou ter treinamentos para aperfeiçoamento, né? Aqui é interessante, né? Porque normalmente você não tem treinamento todo mês, e eu estou projetando cenários mensais aqui, mas aqui seria, por exemplo, se você gastar uma média de R$ 2.400 ao ano com treinamentos, dá uma média de R$ 200 mensais. Então é importante, algumas despesas que são anuais, você transformar ela em mensal, né? Sempre calculando a despesa anual e dividindo por 12. Então, estrutura complementar. Logística, o que é logística fixa? Aquela que eu vou gastar independentemente da quantidade que eu vou estar vendendo. Talvez combustível com carro para buscar um pedido, para levar pedido na transportadora, ou com carro, com entrega, despesas de veículo. Então, cabe você estimar se você vai ter alguma despesa com isso no seu negócio. Depois, despesas pessoais, despesas com área pessoal e trabalhista, que são o quê? Prolabore do sócio, o quanto você vai retirar, precisa retirar por mês pelo tempo que você está se dedicando ao seu negócio, e salário de empregados. Aqui coloquei apenas um valor hipotético, né? Eu estou pensando num negócio pequeno que vai vender 500 peças mês. Essas 500 peças mês dá pouco mais que 20 peças dia, provavelmente. Vou até calcular aqui rapidinho, se eu pegar 500 peças e dividir por 25 dias, eu estou falando exatamente de 20 peças dias, é uma quantidade bem pequena, então provavelmente você não vai precisar de empregado ainda para essa quantidade, mas se precisar, coloca aqui o salário do empregado, como eu fiz no terceiro cenário. Vejam que aqui eu digitei o salário do empregado e a planilha está calculando automaticamente a provisão de FGTS, provisão de férias e provisão de 13º. Por isso, esses campos aqui estão em cinza. Todos os campos que tiverem em cinza na planilha, o cálculo está sendo automático. Você não precisa calcular, apenas coloque as informações nos campos em branco, tá certo? Feito isso, gente, com as despesas trabalhistas calculadas, nós temos uma estrutura de despesa fixa. Para eu ter 27 mil de faturamento, eu vou ter 4.280 de despesas fixas. Para eu ter 45 mil de faturamento, eu vou ter 4.700 de despesas fixas. Para eu ter 98 mil de faturamento, eu vou ter R$ 7.600 de despesas fixas. Importantíssimo você saber disso, por quê? Porque este percentual de despesa fixa que chegou aqui é o que você vai usar lá na formação do preço de venda. Você tem que saber que todo produto que você vai vender, ele tem que contribuir com um valor, com uma parte, para ajudar a pagar essas despesas fixas. Tá certo? Se você projetar a empresa para o cenário 1, toda peça que você vender tem que ajudar com 15% para pagar as despesas fixas. Se projetar cenário 2, todas as peças têm que ajudar com 10%. E se projetar o cenário 3, todas as peças têm que ajudar com 7,8% do seu valor para pagar a sua estrutura fixa. Feito isso, vai sobrar um valor lá embaixo e esse valor é lucro ou prejuízo do negócio. Então, se a gente conseguir realizar este cenário, nós vamos ter de lucro R$ 3.500 no mês. Este cenário vai dar R$ 8.000 de lucro no mês. Este cenário vai dar R$ 20.000 de lucro no mês. Depois nós temos um outro vídeo nosso onde a gente fala sobre como definir o valor do Prolabore e qual a parte de lucro que você pode tirar para você, né? Nesse momento, nosso foco ainda é a formação do preço de venda. Pessoal, visto o nosso mapa orçamentário,
Vamos então para a nossa formação do preço. Entendemos, vejo que o mapa orçamentário é importantíssimo para eu ter uma estimativa das despesas fixas que eu vou ter, para eu entender lucro ou prejuízo, e quando eu faço o mapa orçamentário, eu já começo a identificar as despesas médias que eu vou ter em cada um dos meus canais de vendas. Feito isso, agora sim eu estou preparado para ir para a minha aba de formação de preço. Na minha aba de formação de preço, preparei para vocês o seguinte: preço, se eu vender em determinado marketplace, se eu vender no outro marketplace, no outro, se eu vender no site próprio, num outro site e outros canais. Ou seja, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de formação de preço para 7 canais de vendas diferentes. E você pode inserir quantos quiser. Por quê? Os canais de venda vão ter despesas diferentes, né? Num canal de venda eu pago tal comissão, no outro eu pago tal comissão, num eu gasto tanto de frete, no outro eu gasto tanto de frete, e isso reflete sim no preço que a gente vai vender o produto ou impacta no lucro do negócio. Então, vai ter um impacto bem importante. E ainda fiz uma outra coisa que é muito comum vender no e-commerce, é você vender a peça individual ou você vender em kit. Então, preparei da seguinte forma esta ferramenta. Primeiro, você vai informar o preço da peça. Vamos imaginar que eu tenho uma peça aqui, coloquei aqui R$26. Então, né, é o custo da peça, é o preço que eu paguei para ter a peça aqui, mais algum frete que eu paguei para ter ela no meu estabelecimento. Proposta de kit, vou vender unitário, vou vender de 3 em 3. Se eu quiser vender de 4 em 4, altero aqui para 4. Se eu quiser vender de 2 em 2, altero aqui. Nesse caso, de 3 em 3. Markup proposto. O que é o markup? Se eu fizer vezes 1, seria o mesmo que eu comprar a peça por 26 e vender pelo mesmo preço. Se eu fizer vezes 2, significa que eu vou sempre colocar o preço de venda exatamente o dobro do preço de compra. Se eu fizer vezes 3, significa que eu vou vender por 3 vezes o valor que eu paguei a peça. Nesse caso, vou propor que você crie um cenário com markup de 2,1 quando você vender a peça individual e 1,9 para quando vender de 3 em 3. Por quê? Este markup, você vai começar a ver que ele é uma referência interessante para o teu negócio. Você vai usar bastante, você vai começar a perceber que você, na maioria dos casos, usa um markup de 2, de 1,9, depende do negócio, às vezes usa 1,7, dependendo do negócio usa 3, 3,5 ou 4 de markup. E ele sempre vai dar um preço proposto, e esse preço é a primeira referência para você comparar com o mercado para entender se vende ou não vende o produto. E aí você olhou, opa, esse preço, realmente, esse produto, se eu vender a 54, deve dar certo. Se eu vender o kit com 3 a 148, deve dar certo. Mas agora eu quero entender exatamente qual é o lucro que isso vai dar e como vai ficar se eu mexer um pouco nesse preço, né? Então, vamos lá. Vamos olhar no nosso Marketplace. Se eu vender no Marketplace 1, qual é o Simples Nacional que eu vou pagar? É 5%. Gente, Simples Nacional, cabe você pegar atualizado com a sua contabilidade qual o percentual de Simples, tá? Aqui eu estou hipoteticamente com um percentual de 5%. Se você é cliente Lumine Contabilidade, nós te informamos mensalmente qual o percentual de Simples Nacional que você deve considerar na sua formação de preço. Também, qual a comissão do Marketplace? Né? Aqui eu tenho um Marketplace que cobra 14, e se eu tiver um Marketplace que cobra 13? E se eu tiver um que cobra 15? Né? E se eu tiver um canal de venda que não tem esse comissionamento? Aí, se eu tiver outra comissão, posso preencher aqui. Marketing, se eu vender nesses Marketplace, eu não vou gastar com marketing, mas se eu vender no meu site, gasto com marketing. Comissões, se eu gastar no meu site, eu vou gastar com comissão de um vendedor, né? Frete, aqui, eu tenho uma opção de frete em reais por pedido e em percentual de venda. Veja, eu posso ter um frete, eu vou ter R$5 de frete para cada pedido a menos de R$60. Então, se eu vender a 54, eu tenho R$5. Se eu vender a mais de 100, eu pago uma taxa fixa de R$18,45 neste Marketplace. Nesse outro, se eu vender pedidos pequenos, eu não pago, mas daí eu pago um frete percentual de 10%. Já se o pedido passa de R$100, eu pago uma taxa fixa de R$5 mais 10%. Enfim, aí você precisa
precisa entender em cada um dos marketplaces, em cada site, qual é a negociação que você tem e como vai pagar o frete. Aqui eu coloquei uma opção para, se você tiver já o valor fixo pela peça ou pelo kit, e aqui se você eventualmente for pagar um valor variável, tá? Daí depois eu tenho as despesas fixas. E agora, qual cenário que eu estou projetando para o meu negócio? Vou voltar lá no nosso mapa orçamentário e estou vendo o seguinte: se eu quero uma empresa neste cenário, eu tenho que considerar 15% de despesas fixas. E se eu quero neste cenário 10% e neste cenário 7%. Agora, eu posso querer este cenário e colocar este percentual? Posso. O que vai acontecer? Meu preço de venda vai ser sugerido que seja um pouquinho mais alto, e se eu realmente vender as quantidades e chegar nesse faturamento, a minha despesa ficando baixa, o meu lucro vai aumentar. Porque aquilo que eu projeto como despesa fixa, que não acontece, faz aumentar o lucro. Da mesma forma, se eu projetar 7,8% de despesa fixa e depois gastar mais aqui, meu lucro diminui. Então, notem que naquela formação de preço que eu estou propondo, eu estou nesse cenário aqui. Estou usando 10%, coloquei aqui 10%, eu poderia até ajustar 10,4%. Cabe eu alterar em todos, nesse caso, se são as mesmas condições, posso substituir o 10% por 10,4%. Fiz a substituição. Opa, não funcionou. Deixa eu ver por que não funcionou. É porque eu tenho apenas 10. Então, 10 por 10,4, agora deu certo, né? Então, coloquei o percentual de despesas fixas e o lucro que eu quero ter. E agora, quero ter... Opa, aqui deu algo errado. Quero ter um lucro de 18%, vou para o meu mapa orçamentário, olha só. Aqui eu estou projetando 18%. Então, se eu realmente quero esse lucro, coloco ele na minha formação de preço. E aí, eu vou ter a sugestão do preço ideal. Olha que interessante. Nestas condições, nessa estrutura de despesa fixa que eu tenho, nesse marketplace, eu deveria vender a R$ 58,94 para acontecer o cenário que eu estou projetando. Se eu vender a R$ 54,60, a tendência é não acontecer. Mas aí, eu tenho aqui o local para fixar o preço, que é onde nós vamos fixar o nosso preço. E se eu fixar o preço em R$ 59,90? Opa, aí o meu lucro estimado vai ser de R$ 11,00 nessa peça e vai dar 18,8%, vai dar até mais do que eu gostaria. E se esse kit, que o preço ideal é R$ 183,37, eu vender a R$ 179,90, o lucro no kit vai ser de R$ 30,00 e o lucro estimado para o meu cenário é 17. Olha só, mudo um pouquinho aquele formato. E se eu quiser vender isso aqui a R$ 159,90, vamos ver. O lucro cai para 10%. Então é possível? É viável, apenas o lucro cai um pouco. Eduardo, mas eu quero ser mais agressivo, é o meu começo, eu quero ser competitivo no preço. O que eu posso fazer? Será que eu posso diminuir meu lucro? Vamos ver, vamos no mapa orçamentário. Olha só, se chegar nesse orçamento, você ganhando esse valor fixo, se esse lucro for de 10%, você vai ficar satisfeito? 10% aqui seriam 4.500. Você diz, realmente, eu fico satisfeito com isso. Então, nós podemos vir aqui e ver qual seria o seu preço para projetar num lucro de 10%. E aí você vai ver que o teu preço aqui pode ser 51,16 e aqui vai ser 159. Você diz, poxa, Eduardo, se for 51,16, eu quero fixar em 49,90. E aí? Tudo bem, só que o teu lucro vai ser de 8,5%, cai um pouquinho. E aqui, se eu fixar em 149,90, opa, lucro de 6%, o teu lucro cai bastante. Então, gente, essa ferramenta, ela vai permitir com que você brinque bastante aí com a sua formação de preço nos diversos canais. Certo? Então, gente, é isso que nós tínhamos para este momento. Obrigado aí pelo tempo, pela dedicação. Acesse mais vezes esse material
E, havendo dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Você que está visualizando este curso pode ter uma consultoria nossa com um valor bem especial para montar sua estrutura de preço e análise de finanças. Até mais!